Oi, galerinha do quinto ano, tudo bem? Como vocês estão? Que bom, espero que estejam bem. Olha só, hoje nós vamos estudar a unidade 4, contar e medir para argumentar e comunicar. Então, olha lá, suas experiências, lá na página 142. Laboratório. Na aula de informática, realizando pesquisas sobre tecnologia e automação, os alunos ficaram muito entusiasmados com uma reportagem que a colega Júlia encontrou. Olha só, pessoal, vocês precisam saber dessa notícia. É muito interessante. Vou lê-la para vocês. Olha só, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Um pequeno salto para o canguru biônico, mas um grande passo na automação. A Festo, uma companhia alemã, é conhecida por criar robôs inspirados em animais e possui criações robotizadas com anatomias baseadas em pinguins, gaivotas, águas-vivas e muitas outras espécies. Com esses produtos, a Festo não tem a intenção de colocar robôs à venda, mas pretende que se tornem fontes de inspiração para jovens engenheiros e que possam servir de modelos para próteses humanas ou para a construção de máquinas voltadas ao salvamento de pessoas em situação de riscos, por exemplo. Seu novo projeto, o Bionic Canguru, não é simplesmente um robô que salva e mantém o equilíbrio, mas armazena a energia cinética produzida em um salto para reutilizá-la no próximo, como fazem os cangurus de verdade, além de poder ter controlado por gestos para avançar, além de ser controlado por gestos para avançar ou mudar de direção. O projeto consumiu 2 anos de pesquisa para que fossem possíveis reproduzir os movimentos do marsupial, que salta a uma altura de 40 centímetros e a uma distância de 80 centímetros. Certo? Então aqui a ideia é que os robôs sejam usados para benefício, né? Certo? Então para que possam servir de modelos para prótese humana ou construção de máquinas voltadas a salvamento de pessoas, né? E os robôs hoje, eles, de certa forma, contribuem muito aí no nosso dia a dia, né? Bom, situação problema. A professora de informática, vendo o interesse dos alunos, divulgou a reportagem para os seus colegas da escola. A professora Vitória, de matemática, aproveitou o contexto e propôs alguns desafios para os alunos. Gostaram desse assunto, não é mesmo? Vamos fazer uma simulação de saltos em percursos de mesmo comprimento? Cada um dos robôs a seguir está programado para atingir o final de seu percurso por meio de saltos. Cada salto equivale em extensão a uma fração do percurso inteiro e essa fração está indicada em cada crachá. Olha só. O robô A vai saltar de meio e meio, né? Robô 1 chama robô A. Robô 2, robô E, vai saltar de 1/4. Robô 3, robô I, vai saltar de 1/6. Deixa eu mudar aqui, pessoal, só um minutinho. Robô 4 é o robô O, vai saltar de 1/8 em 1/8. Robô U, que é o 5º, de 1/10. E o robô UU é o 6º, vai saltar de 1/12 em 1/12. Tudo bem? Então vamos lá. Então lá na página 144 tá assim, ó. Dê as escritas aditivas que correspondem aos deslocamentos de cada um dos robôs ao atingirem a metade do percurso. Certo? Tudo bem? Então, o que eles querem? Que dê escritas aditivas, ou seja, pela adição, que vão corresponder ao deslocamento de cada um dos robôs ao atingir a metade do percurso. Então, nós vamos chegar até a metade do percurso, tá bom? Então, vamos pensar como vai ficar. Então, pessoal, nós vamos pensar assim, ó. Nós queremos, né, que cada robô atinja até a metade do percurso. Então, vamos supor que esse seja o percurso todo. Qual vai ser a metade? Até aqui, ó. Então, vamos começar aqui, ó. O robô U1, o robô A. Ele já andou até a metade do percurso. Por quê? Olha só. Quando ele dá um salto, ele já vai até a metade do percurso. Por quê?
Olha só, nós temos aqui, ó, de duas partes, ele andou uma. Lembra em fração? Se é duas partes, ele andou uma. Então, o robô 1, ele já andou a metade, certo? O robô 2, que é o robô E, ele vai andar de 1/4 em 1/4. Então, ó, 1/4, vamos pensar. 1/4, o denominador é 4, vou dividir em 4 partes em fração, lembram? Aí, para eu chegar na metade, o que eu vou ter que fazer? De 4 partes, eu tenho que andar, então, a metade. A metade é quanto? 2. Quanto salto ele vai dar, então? Ó, 1/4 mais 1/4, certo? Porque essa aqui é 1/4, essa daqui também é 1/4, certo? Então, eu vou ficar com o denominador 4 e vou somar. 1 mais 1, 2. Então, o robô E, que é o robô 2, ele, para chegar na metade, ele vai dar um salto de 2/4. Quer dizer que de 4 partes ele vai andar 2. Tudo bem? Certo? Agora o robô 3, olha só, que é o robô I. Ele vai dar salto de 1/6 em 1/6. Tá? Como se o passinho dele fosse um pouquinho menor. E ele tem que chegar na metade. Olha só a metade aqui, ó. Então, quer dizer, 1/6 eu vou dividir em 6 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou pegar uma parte. Para ele chegar no meio, então, ele vai ter que andar de 6, 1, 2, 3 partes. Então, o denominador é 6 e o numerador vai ser 3. De 6 partes, ela tem que andar 3. Então, seria como? Ele deu um pulinho de 1/6, mais um pulinho de 1/6, mais um pulinho de 1/6. O denominador mantém-se o mesmo e ele soma o numerador. 1 mais 1 mais 1, 3, que vai dar 3/6. Certo? Tudo bem? Então, pessoal, agora o quarto robô, ó. O robô, ó. Ele vai saltar o passinho um pouquinho menor. Dar um pulinho, né? O canguru. O robô canguru aqui, ó. 1/8, 1/8, 1/8. Esse espacinho dele, ele tem que chegar na metade, certo? Então, olha só. Mas ele vai dar um passinho de 8 partes, ele salta uma. Então, ó, eu vou dividir o meu total em 8 partes e ele salta uma, mais 1/8, mais 1/8, até chegar na metade. Então, ó, para ele chegar na metade de 8 partes, ele saltou 4, então 4/8. O que ele fez? 1/4 ele pulou, mais 1/4 aquele, 1/8, mais 1/8, mais 1/8, mais 1/8. Como que a gente soma a fração? Conserva o denominador 8 e conserva o denominador 8 e soma o numerador. 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. 4/8. Então, aqui, ó, o robô O, que é o quarto robô, para ele chegar na metade, ele vai ter que saltar 4/8. Tudo bem? Certo? Então, pessoal, agora o robô U, que é o quinto robô. Ele dá salto de 1/10 em 1/10. Ele tem que chegar na metade, certo? Do percurso. O percurso aqui, ó, é tudo isso daqui. Eu dividi o percurso, então, em 10 partes, porque ele dá o salto de 1/10 em 1/10. Então, ó, dividi em 10 partes, e aqui ele andou uma parte de 10, então 1/10, mais uma parte de 10, mais 1/10, mais 1/10, mais 1/10, mais 1/10. O canguru deu salto aqui, ó. Para ele chegar na metade, quanto que ele andou? 5/10, certo? De 10 partes ele andou 5, a metade. Então, ó, como que eu somo fração? Eu conservo o denominador 10 e somo o numerador, ó. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 5/10. Aí ele andou, então, até a metade, certo? Tudo bem? Agora, pessoal, o robô Uhu, ele dá o salto, né? Que é o canguru robô Uhu. Ele dá o salto de 1/12 em 1/12, certo? Então, olha só, de 12 partes, ele dá um saltinho, né? Então, dividi o meu percurso em 12 partes. Então, ó, ele andou 1/12, mais 1/12, saltou mais 1/12, saltou mais 1/12, mais 1/12, mais 1/12. Quanto que ele chegou para chegar até onde ele foi para chegar na metade? 6/12, quer dizer que de 12 partes, ele andou até 6, que é a metade, certo? Como a gente soma a fração?
denominador é 12, ele conserva e a gente soma o numerador. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 6 dozeavos. Então, aqui, ó, nós ficamos assim, ó. Robô A, metade. Todos foram a metade, ó. Todos foram a metade, com os seus saltos, certo? Então, dessa forma, nós conseguimos aí chegar, todos os robôs conseguiram chegar até a metade, certo? Pessoal, aí, ainda na página 144, os resultados encontrados nas escritas aditivas são iguais ou são diferentes? Olha só. O que vocês acham? Que são iguais ou são diferentes? Ó, meio, 2 quartos, 3 sextos, 4 oitavos, 5 décimos e 6 dozeavos. Vocês acham que são iguais ou são diferentes? Parece que são diferentes, mas olha o desenho, ó. Chegou no meio, tá vendo aqui tudo no meio certinho? Ó, tudo no meio certinho. Ah, o que vocês acham então? São iguais ou são diferentes? Ah, os resultados são iguais, pessoal. Por quê? Porque as frações de meio, 2 quartos, 3 sextos, 4 oitavos, 5 décimos e 6 dozeavos, elas estão representadas com números diferentes, mas todas elas representam a metade. Nós falamos que as frações que representam a mesma quantidade, elas são chamadas de frações equivalentes. Elas equivalem à mesma quantidade, certo? Então, vamos colocar a resposta aí. Então, pessoal, nós vamos concluir aí que os resultados são iguais, porque as frações de meio, 2 quartos, 3 sextos, 4 oitavos, 5 décimos e 6 dozeavos são equivalentes, equivalem à mesma quantia, tá bom? Por quê? Olha, se você simplificar aqui, ó, por 2 e por 2, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Se você dividir o 3 e o 6 por 3, 6 dividido por 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. 4 oitavos, se você dividir o 4 por 4 e o 8 por 4, 4 dividido por 4 dá 1, 8 dividido por 4 dá 2. Tá vendo que todas elas a gente volta no meio? Certo? Então, elas são chamadas frações equivalentes, tá? Na mesma página ainda, ó. Se o percurso inteiro é igual a 480 centímetros, qual dos robôs apresentou saltos de 80 centímetros de extensão? Qual será, pessoal? Vamos descobrir? Ó, pessoal, como vai ficar então? Olha só. O robô 1 é o robô A, certo? Olha só. Ó, o robô A, ele quer saber o seguinte, né? Qual dos robôs apresentou um percurso igual? Se o percurso inteiro é de 480 centímetros, qual dos robôs que apresentaram o salto de 80 centímetros de extensão? Olha só. Então, vamos lá, ó. O robô A, ele andou a metade de 480. Como a gente calcula a fração de um inteiro? Nós fazemos assim, ó. Pego 480, divido pelo denominador, que é 2, que é o total. Eu pego o total, divido pelo total. E faço vezes o numerador. Então, vai ficar 480 dividido por 2 deu 240. Vezes 1, 240. Não foi o robô A que andou 80 centímetros, tá? Robô 2, que é o robô E, ele andou 1/4 de 480. Andaria, a parte que ele salta 1/4 de 480. Pego 480, divido pelo denominador, que é 4, dá 120, vezes o 1, que é o numerador, 120. Não foi o robô E também. Robô I, 1/6, ele dá o salto de 1/6. Nesse 1 salto, quanto que centímetro ele anda? Pego 480, que é o total do percurso, divido pelo total, que é o denominador da fração, né? Total de partes que será dividido.
480 dividido por 6 deu 80. Vezes 1, 80. Quer dizer, então, que o robô que deu salto que cada salto anda 80 centímetros é o robô I. O robô O, seguindo esse mesmo raciocínio, vai saltar. Cada salto anda 60 centímetros. O robô U, cada salto anda 48 centímetros. O robô E, o anda 40 centímetros em cada salto, certo? Então, é o robô I. Tudo bem? Certo, pessoal? Ok? Então, pessoal, nós vamos concluir aí, ó, o robô que apresentou saltos de 80 centímetros é o robô I. O número 3, né? Pois, ao dividirmos o percurso inteiro, 480 por 80, obtemos 6 centímetros, ou seja, a sexta parte do inteiro. Ou nós fizemos, né? Se a gente dividir 480 por 6, que é o denominador, e multiplicar por 1, deu 80, certo? Tudo bem? Segundo exercício, agora lá na página 145, ó. Agora imagine cada um dos robôs cangurus a seguir deslocando-se em seus percursos por distâncias correspondentes às frações marcadas nos seus respectivos crachás. Se o percurso inteiro eram os mesmos comprimentos de 480, qual dos robôs atingiu a maior distância depois de percorrer o equivalente à fração marcada em seus crachás? Por quê? Então, vamos ver? Ó, pessoal, então como vai ficar, ó? O robô 1. Então, olha só, né? Vamos lá. O percurso aí, se o percurso inteiro era de mesmo comprimento 480, qual desses robôs atingiu, né, aí a maior distância depois de percorrer o equivalente à fração marcada no seu crachá? O robô 1, ele percorreu 2/3. Então, ó, pega o total, que é 480, divido pelo denominador, que é 3, vai dar 160. Dividir, então, em 3 partes, porque o denominador é 3. A fração do robô 1 é 2/3, então divide em 3 partes. Quando eu dividir em 3 partes, ó, cada salto que ele dá é de 160, que equivale a 1/3. Só que aí ele andou duas dessas duas partes. Então, 160 vezes 2, 320, ó. Então, o robô 1 andou 320 centímetros, certo? Eu poderia tanto fazer conta, como só o desenho eu já percebia qual que andou mais. Olha o robô, ó, já dá pra ver quem andou mais, né? Foi o robô 1, ó, o robô 2 ou o robô 3? Tá? Já dá pra saber, né? Mas vamos fazer as contas para confirmar. Ó, o robô 2. O robô 2, ele vai saltar 1/6. Então, eu pego o total, que é 480, divido pelo denominador, que é 6. Deu 80. Quer dizer que ele salta de 80 em 80, ó. Certo? Mas ele só deu um pulo, um salto. Então, 80 vezes 1, ele andou só 80, o robô 2. E o robô 3, ele salta de 1/12 em 1/12. Olha, dividir em 12 partes, então, pego 480, que é o total do percurso, divido por 12, deu 40. Então, 1/12, que é o salto dele, corresponde a 40 centímetros, certo? Vezes 1, que é o que ele andou, ele deu um salto só, ele andou só esse 40 aqui, ó. Então, qual dos 3 robôs andou mais? Qual dos 3? Ó, disparadamente o robô 1. Ele andou 320, o robô 2, 80 e o robô 3, 40. Certo? Tudo bem? Então, vamos por a resposta. Então, ó, o robô que atingiu a maior distância foi o primeiro, porque 2/3 equivale à fração marcada em seu crachá, é a maior fração do inteiro. Tudo bem, pessoal? Ó, eu vou parar por aqui hoje, tá? Até a página 145. Vou anexar a resposta daquelas atividades que eu pedi para fazer no caderno a respeito dos cartões da Batalha Naval, que era os cartões que estavam nos jogos de recortes lá, que a gente tinha que recortar, escolher 3 para colar na apostila e resolver, né, resolver 2 continhas, você tinha que escolher para criar um problema e resolver, e os outros colar no caderno. Então, vou pôr a resposta daqueles aqui, né, daquela atividade, e vamos parar por aqui hoje, tá bom?
Beijos, bom final de semana. Bye, bye. Saudades. Um beijo no coração, tá bom? Tchau, tchau.